Olá, tem um microfone aí com barulho de criança ligado aí. Deixa eu pedir pro pessoal desligar, porque nós estamos começando o resumo do dia, o seu jornal da noite da Causa Operária TV, nesta quarta-feira, dia 9 de junho de 2021. Nosso programa de número 759 vai ao ar destacando a declaração hoje do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva: precisamos ir às ruas. Só o povo pode resolver o problema da governabilidade, disse ele, do Bolsonaro. Ou seja, só o povo pode se livrar desse traste, né? Pode abrir uma alternativa diante da situação. Nós vamos debater aqui essas declarações importantíssimas do ex-presidente, no momento em que as organizações da esquerda se preparam para realizar amanhã a 4ª plenária nacional dos movimentos de luta, do movimento Fora Bolsonaro, e organizar aí uma grande mobilização no próximo dia 19, levar mais de 1 milhão de pessoas às ruas, né? Sem dúvida, esses são destaques principais do nosso programa de hoje, quando nós vamos falar também dos bilionários, os pobres bilionários que não pagam impostos, porque imposto é coisa de pobre, né? É coisa de pobre para sustentar os ricos. Vazaram aí os dados dos 25 mais ricos dos Estados Unidos, mostrando aí que o pessoal paga menos imposto do que eu, do que você, que está aí nos assistindo. Bom, na onda do sigilo, o Ministério, depois do Ministério da Defesa decretar o sigilo por 100 anos do processo que levou à não punição do ex-general, ou do general Eduardo Pazuello, do ex-ministro da Saúde, agora, desta feita, o Ministério da Saúde resolveu determinar um sigilo de 10 anos sobre o contrato com a Pfizer. Vamos destacar esse tema aqui. Vamos ver o recorde da inflação no mês de maio do IPCA, recorde em 25 anos. 25 anos e o salário, congelado e deste tamaninho. Destaque também para os dados da Covid no dia de hoje. Amanhã o país vai alcançar aí, infelizmente, em números oficiais, a marca de 480 mil mortos, e nós vamos destacar a situação de hoje. Vamos falar da Copa América, porque depois dos ataques da Globo, do Renan Calheiros, e até, infelizmente, de setores da esquerda que fazem coro com a direita, desta vez a iniciativa veio da Mastercard e da Ambev, que resolveram abandonar aí o patrocínio à seleção brasileira. Obviamente deve ser para defender os interesses do povo, né, segundo as versões fantasiosas de gente da esquerda que acha que não temos que perder tempo lutando contra a Copa. Vamos falar destaques internacionais aqui no programa, a greve geral na Colômbia e a situação no Peru. Será que até o momento da gente falar, ao final desse programa, estarão encerradas as apurações no Peru, que já estão quase lá nos 99%. Né? Então fique aí que nós vamos falar dessa situação e qual é a perspectiva, né, para a situação peruana, diante da provável, nesse momento, vitória do candidato da esquerda, o Castilho. Então fique com aí, nós vamos ver esses e outros temas, e para apresentar as notícias do dia e debatê-las aqui de um ponto de vista dos trabalhadores, comigo no programa de hoje, o companheiro Caio Túlio. Boa noite, Caio. Boa noite, Antônio Carlos, boa noite a todos os companheiros que acompanham aqui o resumo do dia na Causa Operária TV, e vamos para os destaques aí do dia e as importantes notícias de hoje. Ok, Caio. Bom, não sem antes a gente mandar aí um salve para os nossos amigos internautas que já estão aí acompanhando aí a nossa transmissão, e pedir a eles que compartilhem adoidado, né? Mandem o link do nosso programa para todos os lugares, para todos os grupos de WhatsApp, Facebook, para o Telegram, para o Twitter, e aonde mais você estiver aí, né? Mande para o grupo da família, para o grupo de trabalho, para o grupo da esquerda, para os grupos em que você estiver aí relacionado, né?
porque nós precisamos da sua ajuda para aumentar aqui a audiência e chamar o pessoal a deixar de lado, assistir aí o Jornal da Rede Esgoto, né, e assistir aqui o Jornal dos Trabalhadores, o Jornal da Causa Operária TV, né, sem patrocínio das empresas capitalistas, dos bancos, dos exploradores do povo, dos governos inimigos da população. Aqui quem sustenta esse canal é você. Então nós precisamos também da sua contribuição, né? E durante o nosso programa você pode contribuir aí das mais diversas maneiras. Além de ajudar a gente compartilhando, né, você pode contribuir com a gente também. Você pode contribuir aqui com o programa Resumo do Dia, mandando aí o seu superchat, o seu chat instantâneo, né? E você pode também se tornar membro do nosso canal. Basta você entrar aí logo embaixo do nosso vídeo, né, aqui no YouTube, você clicar no retângulozinho azul e tornar-se membro. E você delibera aí, você mesmo decide qual é o valor da contribuição que você quer dar por mês para ajudar a sustentar esse canal combativo, revolucionário, que é a Causa Operária TV. Bom, começando então aqui, só mandar um salve, né, para algumas pessoas, em particular para a Munique FC e para o HP Street, que fizeram aí ou renovaram a sua assinatura, né, como membros aqui do nosso canal, ajudando a gente a sustentar essa imprensa independente. O nosso boa noite para o camarada Ernesto Abdala Filho, lá do outro lado do oceano, diretamente da Europa, contribuindo aqui com a gente, mandando o seu superchat. O companheiro Luiz Bergosa, né, também contribuindo, mandando superchat. E o seu recado: não é o número de seguidores que determina a vitória, e sim o comprometimento e comprometimento o PCO tem de sobra. É isso aí. Agradecer também ao sticker aí, a contribuição, a figurinha simpática, né, que ajuda a sustentar o nosso canal, de Desta Vez Eu Consigo. Muito obrigado aí. Da mesma maneira que a companheira Carla Silva, chegando por aqui, mandando a sua canequinha com a sua contribuição para a gente aqui brindar aqui a nossa luta, né? A gente visualiza, sente, analisa a situação difícil que nós vivenciamos, mas a gente brinda também a força, a importância do avanço da nossa organização e da luta dos trabalhadores, que nós vamos destacar aqui no programa de hoje. Bom, em nome desses companheiros aí, eu mando um abraço para todos aqueles que acompanham aí a nossa transmissão e aqueles também que vão estar conosco aí em horários diferenciados, né, ao longo da madrugada, no dia seguinte, né, assistindo aqui o resumo do dia. Vamos para a nossa pauta, né, porque os temas de hoje são bem quentes e importantes. E nós já vamos começar com um tema importante, né, que tem a ver justamente com a mobilização. As centrais, as chamadas centrais sindicais, né, se reuniram, voltaram a se reunir, depois que na semana passada a CUT, né, e algumas outras organizações tinham firmado posição a favor de convocar nova mobilização para o dia 19, né, e algumas centrais tinham se oposto, né, especificamente a Força Sindical, né, uma central sindical que na realidade é uma organização criada, organizada, dirigida pelos patrões, né, com alguns testas de ferro aí, vinculados aí ao movimento sindical, né, a Força Sindical que só era favorável até a semana passada a realizar atos minoritários como esse que foi feito em Brasília, atos simbólicos, né, sem uma efetiva participação popular. Bom, diante da pressão, né, da situação, do sucesso da mobilização do dia 29, né, e também vamos ser sinceros, porque pegou mal, né, e foi denunciado por nós aqui, por muita gente da esquerda, a conduta pelega, reacionária aí da Força Sindical e da UGT, que tinham se colocado diretamente contra as manifestações, e eles resolveram apoiar aí manifestações do próximo dia 19, né, contra o governo, contra manifestações que têm como eixo a luta por vacina, né, a luta por auxílio emergencial e por fora Bolsonaro, né. Na semana passada elas não tinham chegado a um consenso, né, destaque-se que as centrais
pelegas, as principais sindicais pelegas, ligado aí aos empresários, ligado ao PSDB, ligados ao PSD do Kassab, como é o caso da UGT, né, cujo presidente, o Ricardo Patá, é vice-presidente, dirigente aí nacional do partido do Kassab, né, fez campanha para o governo de São Paulo, para o presidente da Fiesp, quer dizer, para o patrão dele, né? Quer dizer, ele é notoriamente um serviçal do patrão, um cabo eleitoral do patrão, e se colocaram aí contra. Bom, e diante do crescimento aí da tendência a uma mobilização ainda maior no dia 19, essas centrais sindicais se colocaram aí, houve um acordo. Bom, em primeiro lugar, é bom que seja assim, reflete a força do movimento que está apenas começando, né, e que tende a ser grande e maior ainda no dia 19, mas nós queremos destacar uma coisa: é preciso mobilizar os trabalhadores, né? O fundamental não é tanto a presença desse ou daquele dirigente da central no dia 19 para fazer discurso em cima do caminhão de som. Isso aí a gente até dispensa, né? E a gente até gostaria, se pudesse evitar, a gente gostaria. O fundamental é ir às fábricas, aos locais de trabalho, quer queiram os pelegos ou não, e convocar os trabalhadores. É preciso trazer a classe operária, né, os sindicatos, as organizações de luta dos trabalhadores para as ruas. Única força capaz de provocar uma derrota de Bolsonaro e de toda a direita é a mobilização dos trabalhadores. Bom, e é preciso também não permitir que a presença desses infiltrados no movimento operário, né, vá no sentido de desviar a mobilização no oposto daquilo para o que ela se encaminha, que é no sentido de um enfrentamento com o governo Bolsonaro, com a direita, né, com os eixos corretamente definidos em cima de reivindicações fundamentais dos trabalhadores nesse momento, tanto do ponto de vista emergencial da situação, como é o caso da vacina e do auxílio emergencial, como também do ponto de vista político, que é a defesa do fora Bolsonaro, né, que tem que ser colocado para fora com todos os golpistas para abrir caminho para uma nova etapa, né, na luta dos trabalhadores, que precisa ser enfrentado, porque inclusive é visível aí que o Bolsonaro está procurando armar o seu time para impor derrotas ainda maiores aos trabalhadores, né, e, se preciso, levar o país a um novo golpe de Estado. Bom, então fica aí o chamado, né? Que as centrais venham para as ruas, que a CUT, principalmente, a central que organiza os sindicatos mais importantes, vem aí com as suas delegações, com colunas dos metalúrgicos, dos bancários, dos professores, dos petroleiros, dos trabalhadores dos correios, né? É preciso ganhar as ruas com toda a força, e o melhor é que essa força seja organizada, né? Seja uma força combativa da esquerda. Nós vamos falar mais desse tema do ato ao longo do programa, né? Um tema central não só de hoje, mas dos próximos dias, mas vamos mudar de assunto e a gente volta daqui a pouco a esse tema. Eu vou agora passar a bola para o companheiro Caio, né? Para ele falar aí sobre o vazamento das declarações de renda dos 25 mais ricos dos Estados Unidos e que conclusões se chegou aí. Parece que os bilionários não pagam imposto, Caio, é assim? Exatamente, os bilionários não pagam imposto, né? Pelo menos que seria. Bom, uma agência, né, norte-americana de jornalismo investigativo, a ProPublica, ela teve acesso a documentos da Receita Federal norte-americana. Esses documentos dão conta aí de 15 anos, né, de milhares de milionários norte-americanos. E o primeiro relatório que a ProPublica realizou, ela fez dos 25 maiores, né, os mais ricos norte-americanos, os 25 maiores bilionários norte-americanos, e ela comparou o imposto de renda deles durante um determinado período com o acúmulo de riqueza que eles tiveram nesse mesmo período.
Então então os jornalistas da ProPublica, eles realizaram um estudo entre 2014 e 2018 e eles mostraram que nesse período, somando esses 25 maiores, mais ricos, né, segundo a revista Forbes, os mais ricos norte-americanos segundo a Forbes, que incluem o homem mais rico dos Estados Unidos, Jeff Bezos, o Elon Musk, né, o Bill Gates, inclusive, e alguns outros grandes bilionários norte-americanos. Então, a ProPublica comparou de 2014 a 2018, esses 25 bilionários teriam acumulado, né, teriam ganhado a mais nesses anos, nesses 4 anos, cerca de 401 bilhões, né, que teriam sido somados aí às suas fortunas nesses 4 anos, 2014 a 2018. No entanto, ela também somou o que eles pagaram de imposto de renda, o que daria aí cerca de 3,4% desse valor. Mas a empresa descobriu também, né, que logicamente está evidente, né, que está totalmente contrário aos rendimentos deles, né? Quer dizer, você pagar apenas 3,4% do ganho, né, tendo em consideração que eles ganharam juntos aí 400 bilhões em 4 anos. Mas a ProPublica, ela mostrou também que teve bilionários que em anos determinados não pagaram nem um centavo de imposto de renda. É o caso, por exemplo, do homem mais rico dos Estados Unidos, Jeff Bezos, que em 2007 e em 2011, o Bezos não gastou nenhum dólar sequer com imposto de renda. Tendo, inclusive, em 2007, a empresa dele tendo um aumento aí enorme, né, nas ações da empresa. No ano de 2007, que quase dobrou, né, o valor da empresa dele em 2007, mesmo assim, ele não pagou nenhum centavo aí de imposto de renda. Em 2011, que ele também não pagou, veja só, ele inclusive pediu, né, para o Estado norte-americano um benefício, né, porque a situação dele devia estar um pouco complicada. Em 2011, ele recebeu aí, ele pediu, né, um crédito fiscal de 4 mil por conta dos filhos. Segundo ele, na declaração do imposto, ele perdeu dinheiro naquele ano, tendo uma fortuna de, veja só, 18 bilhões de dólares. Isso aconteceu também com outros grandes bilionários, como é o caso do Elon Musk, né, que em 2018 também não pagou nenhum centavo em imposto. E o Warren Buffett, né, que é um grande mega investidor, né, que se utilizam aí desses mesmos recursos, né, para burlar a lei e não pagar os impostos, né. Bom, aqui aquela frase que tem na Internacional Comunista, né, que fala o Estado, a lei do rico, o Estado encobre, né, e o Estado esmaga o oprimido, né? Quer dizer, se aplica perfeitamente, né? Para os grandes bilionários, nenhum imposto de renda, né? Eles pagam corretamente. Agora, o trabalhador assalariado, esse daí não tem jeito. Esse aí ele paga, se ele não pagar, né? Fica bem complicada a situação dele, inclusive. É isso aí. Valeu, Caio. Interessante aí a matéria, né? Graças a esses e outros truques, né, o Jeff Bezos, que é o fundador da Amazon, acumulou aí uma fortuna de 190 bilhões. E todos esses bilhões aí que eu e o Caio comentamos são bilhões de dólares. Então, só essa fortuna dos 25 mais ricos, que pagaram 3% de imposto, 400 e perdi até o número de tantos bilhões de dólares. Isso aí, para a gente ter uma ideia, é 1/5 do PIB brasileiro. Tá certo? Quer dizer, é toda a riqueza produzida e, em tese, consumida aí por mais de 200 milhões de brasileiros, que na realidade é abocanhada, né, por uma minoria também dos brasileiros, dos abutres que tomam conta da riqueza nacional. Bom, isso nos Estados Unidos, onde o pessoal, a sonegação dizem que é menor do que aqui. Imagina no Brasil, né, onde nós mostramos aí semanas atrás que
Nós já passamos aí da arrecadação de mais de 1 trilhão de impostos esse ano, né? Já superou aí muito a marca do ano passado, né? E cuja previsão aí é bater um novo recorde de arrecadação. O país, as pessoas estão morrendo, passando fome, mas os impostos eles são arrecadados cada vez com uma volúpia maior, e a gente, a exemplo dos Estados Unidos, né, aqui também quem paga imposto é o povo trabalhador. Bom, vamos em frente. Para manter essa situação, né, em que os abutres capitalistas ganham cada vez mais dinheiro, a alternativa do imperialismo em todo o mundo são regimes cada vez mais direitistas, né, cada vez mais antidemocráticos. Bom, e uma marca do caráter ditatorial e antidemocrático desses regimes é que tudo tem que ser feito às escondidas do povo, né? Até mesmo esses dados aí que foram divulgados agora há pouco são um vazamento, né? Quer dizer, não era para ser conhecido, quando isso deveria ser conhecimento de todo mundo, né? Todo mundo deveria poder acessar aqui e ver quanto os donos do Itaú aí estão pagando de imposto, né? Todo mundo deveria poder acessar e saber exatamente quanto cada magnata desses aí, né, dos negócios, da política, quantos eles estão pagando, porque o trabalhador, como disse o Caio, né, paga na fonte, desconta no salário, você vai no supermercado, tudo que você compra está lá com o imposto incluso e assim por diante. Bom, mas tem que ter segredo, né? Segredo é a moda do regime golpista. O Ministério da Saúde acaba de impor sigilo de 10 anos sobre o contrato com a Pfizer, né? O segundo contrato, justamente o contrato que é mais caro do que o primeiro, né? Tem um segredo, porque o primeiro contrato, a Pfizer, o governo brasileiro pagou um preço, e no segundo, né, o segundo contrato foi 1 bilhão a mais do que o primeiro. Apesar da quantidade de doses de vacina, fala, não, alguém poderá falar o seguinte, gente, pagou mais porque comprou mais. O governo Bolsonaro, preocupado com a população, não, o tamanho do contrato é o mesmo, 100 milhões de doses, né? A gente sabe que a vacina, como toda mercadoria, ela, diante da alta na produção, na medida que se criaram novas vacinas, ela deveria ter perdido o valor, né? Como acontece com toda mercadoria. Não, nesse caso aqui, também não é pronta entrega, né? Não se trata de que a Pfizer prometeu entregar mais rápido para vacinar todo o povo brasileiro. Nada disso, nada disso. O governo comprou a mesma quantidade, a entrega vai ser feita no prazo de quando a Pfizer puder, obviamente, mas, no entanto, né, pelo mesmo lote de 100 milhões na primeira compra e 100 milhões no segundo, né, 1 bilhão a mais, né, no valor da compra do segundo lote. Bom, e aí, para que ninguém fique sabendo, o governo resolveu decretar sigilo de 10 anos, né, usando aí uma lei, cláusulas totalmente arbitrárias da Lei de Acesso à Informação, né, a Lei 12.527 de 2011. Se estabeleceu aí isso, é bom lembrar, no momento que, aí nas últimas declarações feitas, aí, inclusive na CPI da Covid, né, ficou declarado que a Pfizer ofereceu a vacina 50%, com 50% de desconto ao governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, ele é camarada, né? Uma empresa norte-americana precisa ser ajudada, né? Coitada, a empresa precisa, né, receber e ajuda. O governo não comprou mais barato, né? E não só não comprou mais barato, como resolveu comprar 50% mais caro, porque recusou o desconto, e ainda dá um plus, dá um a mais para a Pfizer, né? Deve estar sobrando dinheiro, né? Dinheiro que não existe, obviamente, para atender as demandas da população, né? Para vacinar todo mundo, para garantir aí o auxílio emergencial, etc, etc. Mas, por que não, né, dar uma gorjeta aí para a Pfizer? A vacina da Pfizer, que é bom lembrar, que é a mais cara do mundo, né? De maior complexidade aí na sua aplicação, né? E que teve toda uma campanha, inclusive a favor da compra dessa vacina,
né? A gente vê aí a choradeira, né, de setores capitalistas de que o governo não comprou antes, já tinha que ter comprado há muito tempo, né, que para aprovar a Pfizer não teve nenhuma exigência, né, porque se aprovou uma lei que, se for aprovada nos Estados Unidos, né, pode ser até vacina de água, né, pode ser vacina, um placebo, né, que vale também para o Brasil, né, enquanto para outras vacinas a gente viu aí a demora, né, por exemplo, da aprovação da vacina russa, a Sputnik V, né, que não demorou meses, foi a maior enrolação, e que era muito mais barata, né, do que a vacina da Pfizer, né? Mas mesmo sendo barata, mesmo sendo a Pfizer a mais cara do mundo, o governo ainda resolveu dar um a mais, né? E agora, para que o tema não seja discutido pela população, na ditadura que nós estamos vivendo, o governo decretou aí o segredo por 10 anos. Bom, e o governo está sobrando, gastando dinheiro com os tubarões, mas para a população a situação fica cada vez mais difícil, porque além do recorde de desemprego, né, nós temos aí a alta da inflação. E aí o Caio traz uma notícia que mostra aí que a situação, ela inclusive está saindo fora do controle, né, um controle que já é super débil da parte do governo, e a situação ameaça ficar, já está ficando cada vez mais crítica. Com você, Caio. Exatamente. O mês de maio, ele teve um aumento aí na inflação, e esse aumento, ele foi o maior resultado desde maio de 1996. Quer dizer, nós estamos voltando aí, né, o custo de vida está se aproximando aí da era do neoliberalismo na década do FHC, né? Em maio, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, né, o IPCA, ele subiu para 0,83, né? O mês passado, abril, foi de 0,3, e o que significa 0,52 pontos percentual acima da taxa de abril, né, do mês anterior. Nos 12 meses subsequentes, aqui a maio, o IPCA chega a 8,6%. Né? É um custo bem superior, né, ao que havia estabelecido o Banco Central, que era de 5,25%. Quer dizer, isso reflete no custo de vida, né, que vem aumentando extraordinariamente. Os especialistas colocam isso daí na conta do grupo habitação, que teria sido muito impactado pela alta da energia elétrica, mas também a alta nos produtos alimentícios, na gasolina, né, nos combustíveis, em alguns outros produtos que vêm subindo rapidamente o preço, né? Então, o que a gente vê é que o governo Bolsonaro é um governo de tipo neoliberal também, né? E ele está se aproximando aí dos períodos mais tenebrosos aproximando o país aos períodos mais tenebrosos, né, do neoliberalismo. Foi durante a década do FHC, nos anos 90. A gente está com um maio aí igual, né, ao maio de 1996, né? E estamos com, nos 12 meses, também uma alta comparado a 2016, que foi um ano marcante, né, que foi o ano do golpe de Estado, quer dizer, um ano de profunda crise nacional. Né? Então, isso, os dados econômicos, mostrando que a economia ela não dá sinais aí de recuperação, né? Pelo contrário, a gente tem as medidas do governo, na verdade, vêm aprofundando a crise econômica, a recessão, a inflação, né? O desemprego, o arroxo salarial, quer dizer, é uma situação catastrófica, né? Os dados econômicos são todos contra o trabalhador, contra a população pobre, que está sendo impedida, inclusive, de se alimentar e de consumir os bens mais básicos, né? Como alimentação. A gente viu uma alta gigantesca em vários produtos alimentícios, como, por exemplo, as carnes, que é uma coisa sentida por todos, né? Dentre outros produtos
Então é isso, é o fruto aí da política neoliberal do Guedes e do Bolsonaro, e que é também a política neoliberal de toda a direita, né? E nisso daí eles estão todos juntos em destruir as condições de vida aí da população pobre e do povo trabalhador. É isso aí. Antes da gente seguir com a nossa pauta, agradecer aqui ao super, ao Superchat, a contribuição importantíssima para sustentar o nosso canal do Sou Eu. Né? Muito obrigado aí, mandou a figurinha, legal, sou eu. Né? Obrigado a todos vocês, você que está aí nos assistindo, acompanhando o resumo do dia. Faça como sou eu, a Carla Silva, desta vez eu consigo, companheiros Luiz Bergosa e Ernesto Abdala Filho. Contribuam, ajudem aí a sustentar essa imprensa revolucionária, né, a serviço da mobilização e da luta dos trabalhadores para conquistar aí as reivindicações do povo. Bom, e por falar em reivindicações populares, né, amanhã tem um evento importante. Amanhã acontece a 4ª plenária nacional dos movimentos populares, né, que se unificaram aí ao movimento Fora Bolsonaro, né, que vem puxando aí o carro-chefe de toda essa mobilização, movimento que aprovou, né, a realização dos atos do dia 29 passado, né, que foram atos aí da maior importância, né, para quebrar a política aí de freio do fique em casa, né, e o movimento já está convocando aí, vocês vão ver imagens de card aí, convocando o dia 19. Né? Dia 19 no Brasil e no exterior é dia de novo, é dia de fora Bolsonaro. Né? É dia de luta pela vacina para todos, né? Pelo auxílio emergencial, é dia de luta contra as privatizações, né? E principalmente é o dia de lutar pelo fora Bolsonaro, que para conquistar as reivindicações populares é preciso derrotar Bolsonaro e todos os golpistas. Então, a plenária acontece amanhã, a partir das 18 horas. Né? É uma plenária de entidades, né? Mas você aí pode participar. Se você participa, pode cobrar do seu sindicato, você pode aparecer lá, você representante aí do comitê de luta. Né? Vamos lotar essa plenária aí. Se você ainda não se inscreveu, faça aí a inscrição. Né? Amanhã estão prometidas aí a presença de lideranças nacionais. Nós propusemos aí que convidasse, não só para amanhã, mas também para o dia 19, né, o companheiro Lula, né, para participar, para impulsionar essa mobilização fundamental, dia 19, que precisa ter aí 1 milhão nas ruas. Vai ser maior do que o dia 29, né, um momento importante. Vai ter atos aí em todas as capitais, em muitas cidades. Né? Já no dia 29 nós tivemos aí, foram estimados aí cerca de 240 atos, né? Foram realizados no dia 29. As estimativas são entre 200 e 400 mil pessoas que teriam saído às ruas no dia 29. E desta vez a tarefa é 1 milhão nas ruas contra 1 milhão de mortos. Né? O Bolsonaro está aí a passos largos. O Bolsonaro, Dória, e seus aliados aí pelo país afora, Ibanez, Ratinho Júnior, Zema, Cláudio Castro no Rio de Janeiro, Leite lá no Rio Grande do Sul, e por aí vai, estão empurrando o país para a marca de superar já nos próximos dias, antes da próxima semana, nós vamos ter aí mais de 500, mais de 500 mil de mortos em números oficiais, que nós sabemos, infelizmente, que são números subjugados, são falsos esses números. Né? E então, vai ter ato em todos os lugares. Por exemplo, tem ato aí, pode mostrar pra gente, pode mostrar esses cards aí, produção, pode jogar pra gente aí, tem ato em Nova York. Né? Nos próximos dias nós vamos mostrar aqui muitos cartazes dos atos do dia 19, né? Vocês estão vendo aí o ato, o comitê de luta dos Estados Unidos, aí convocando aí os brasileiros a participarem da atividade lá em Nova York, às 16 horas do dia 19. Né? Tem ato, acho que em Montreal, aí, Boston tá aí, ó, também, mais um nos Estados Unidos. Né? Quer dizer, só nos Estados Unidos já tem ato em mais uma cidade. Tem ato também no Canadá, em Montreal. Né? E tem atos aí na Europa, tem atos em vários países, nós vamos mostrar
nos próximos dias, né? E no Brasil, já com certeza, nós vamos superar aí mais de 300 cidades realizando. Bom, o fundamental, obviamente, é impulsionar aí a concentração nos grandes atos nas capitais, e eu queria destacar um aspecto importante, que é o fortalecimento da unidade da esquerda para lutar, né? Vamos colorir as ruas de vermelho, né? Nada de aceitar a divisão que setores aí da direita procuram impor ao movimento, né? E que muita gente, às vezes, muita gente, eu diria que não, que nesse momento, né, é um pensamento minoritário dentro da esquerda que precisa ser superado, que é de se perder em debates menores, por exemplo, de críticas ao ex-presidente Lula e ao PT no interior como parte das manifestações. Nós somos profundamente defensores da crítica, né? Nós temos um jornal diário na internet, um jornal impresso, que já tem 42 anos, e nas páginas do jornal diário, do jornal semanal, nas publicações, sempre tem críticas, né, a todos os setores da esquerda, para buscando aí um esclarecimento e apontar uma perspectiva revolucionária para a luta. Agora, na hora de mobilizar, tem um eixo político, né, tem uma definição clara, vamos para a rua para mobilizar, né, a disputa tem que ser pela positiva. Quem leva mais gente, mais bandeira vermelha, mais faixas, né, mais reivindicações, material, né, para a gente incendiar o país, né, no sentido de derrotar o Bolsonaro. O restante é tudo interesse menor, né, e vamos separar o negócio, vamos organizar aí colunas, né, das categorias, dos partidos políticos. Não vamos repetir o erro de 2013 de baixar a bandeira da esquerda, de baixar a bandeira dos partidos, né, vamos fazer aí dos atos em todo o país um mar de bandeiras, né, da esquerda, de todos os partidos. Nós não só queremos levar as nossas bandeiras do Partido da Causa Operária, do PCO, mas nós conclamamos aí os companheiros da esquerda que levem também as suas bandeiras vermelhas, né? Não vamos adotar as cores que não são do movimento, né? Tem gente aí que fica preocupado aí, o Bolsonaro, aí, a direita usando verde e amarelo, e quer imitar o Bolsonaro, não vamos imitar. Nosso movimento é profundamente distinto em tudo, né? É um movimento que não está aí para celebrar, né, a política genocida do Bolsonaro e de toda a direita contra o povo, né? Que não está aí para defender a política de destruição do país, de fome, miséria e desemprego. Então, são outras as nossas bandeiras, são outras as nossas cores, né? E nós temos que reforçar a unidade para lutar, né? A unidade para mobilizar amplamente, democracia nos atos, né? Tem que falar em todos os setores representativos, as forças políticas, né? Tem que dar voz, tem que dar vez, tem que dar espaço, né, para todos os setores, assim como também, obviamente, nas plenárias do movimento. E dessa maneira, como aconteceu no dia 29, né, nós vamos reforçar essa mobilização, e a força do povo na rua é a única força capaz de mudar efetivamente a situação. Bom, daqui a pouco a gente volta ao tema que nós vamos falar aí sobre o que o presidente Lula falou a respeito dessa situação. Mas antes, para reforçar, né, a necessidade justamente da mobilização, o Caio vai apresentar para vocês aí os últimos números da Covid-19. Tem números conflitantes, como sempre, né? Os números do governo e o número das secretarias estaduais de saúde, mas em ambos os casos os números são horríveis. E, bom, deixa com o Caio aí, vai apresentar os dados para vocês. Em termos oficiais, né, o Brasil registrou, nesse dia 9, 2.484 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas dessa quarta-feira, e se aproxima aí de 480 mil mortos, né? Com os óbitos de hoje, o Brasil alcança, em dados oficiais, que a gente já criticou aqui várias vezes, mas que em dados oficiais o Brasil chega a 479.791 óbitos por Covid-19 desde o início da pandemia. Quer dizer,
Estamos chegando aí a 480 mil óbitos, infelizmente. E também nós chegamos, aí passamos, na verdade, 17 milhões de infectados pelo vírus, né? Desde o início também da pandemia. Quer dizer, já estamos com 17 milhões de infectados no país. Bom, os estados que registraram o maior número de mortes nas últimas 24 horas foram, em primeiro lugar, São Paulo, com 651 mortes, Minas Gerais, com 280, e Rio de Janeiro, com 229, e Paraná, com 191 mortes. A crise, ela está aumentando, né? Só um detalhe, né? O Ministério da Saúde teria reportado hoje cerca de 2.723 mortes, né? Então ficou entre esses dois números, números oficiais. Bom, no entanto, a gente vê na imprensa capitalista que ela procura diminuir o grau da crise, né, da pandemia, né? Então, os números estão sendo apresentados aí como uma estabilidade, né? Há uma estabilidade, né? E, inclusive, a imprensa capitalista procura mostrar que os números relativos, né, comparados aí semana a semana, como eles fazem, o número médio de mortes estaria aí numa pequena descida. Na verdade, o que está acontecendo não é nada disso, né? A crise da pandemia, ela continua, ela está se expandindo, inclusive, está aumentando. Nós estamos aí nos aproximando novamente de 3 mil mortes por dia, né? E estamos rapidamente nos aproximando de 500 mil mortos em dados oficiais. A imprensa capitalista, logicamente, atende à necessidade que eles têm de reabertura total e completa da economia, das escolas, como eles estão forçando, e tudo mais. E uma maneira de fazer isso daí é ignorar, né, a pandemia, minimizar a crise, minimizar o risco, né, e a gravidade da situação brasileira, que eles não fazem absolutamente nada para conter, né? Nem para conter os óbitos, nem para conter a contaminação, e para conter nada, na verdade, né? A gente vê aí mais de um ano de pandemia e os governos não se mobilizaram, não conseguiram realizar absolutamente nada em relação à pandemia. Então é isso, nós estamos aí com cerca entre 2.400 e 2.700 mortes em dados oficiais, e estamos nos aproximando da triste marca de 480 mil pessoas mortas por Covid-19 no Brasil. É isso aí, uma situação que só reforça a necessidade de sair às ruas, de sair à luta, né, contra o governo genocida, cuja sanha assassina, né, não vai ser parada com discurso, não vai ser parada com CPI, né, com farsa da CPI, com todas as medidas lá enganosas, discurso, conversa fiada, que não serve para resolver problema nenhum do povo, né? Bom, antes da gente seguir aqui, saudar aqui o companheiro Marlon Silva, que mandou aí o seu superchat, contribuindo aí com o nosso canal. A companheira Carla Silva destacando aí que o PCO Europa e os comitês de luta no exterior vão estar massivamente nas ruas, né, convocando aí os atos em várias cidades, né, realizando atividades aí de convocação e procurando mobilizar aí em todo mundo pelo Fora Bolsonaro. Valeu, companheira Carla, e a todos os companheiros aí da Europa, muita gente aí, inclusive do lado de lá, assistindo aí ao resumo do dia, né? Tem gente que assiste agora ainda, mesmo com a diferença de fuso horário, e gente que assiste aí no dia seguinte, né? Então um abraço para todos vocês. Aqui também no Brasil, muita gente assistindo aí na madrugada, o pessoal que tem insônia, né? E tem gente que, por motivo de horário, não consegue assistir agora, vai assistir amanhã cedo, né? Por isso, compartilhe, continue compartilhando o nosso link, né? Mande aí, inclusive, para quem não está não está online agora, né? Mas que pode assistir o nosso programa depois, tá certo? Então, porque é muito importante aí
reforçar aqui a audiência da Causa Operária TV e de todos os nossos programas aqui. Nosso canal que tem uma diversidade enorme de programas culturais, programas esportivos, né? Amanhã é tem Zona do Agrião especial, tem Tição, programa de negro, né? Tratando aí dos problemas da luta do povo negro, discutindo também a convocação, a mobilização dos negros para o próximo dia 29. Bom, seguindo aqui na nossa pauta, destacar aqui as declarações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, que em entrevista concedida no dia de hoje, né, a uma rádio do Nordeste, impulsionou, digamos assim, destacou a importância de participar das mobilizações, né? Eu queria destacar aqui algumas declarações do ex-presidente Lula, que são muito importantes, mostram aí a sintonia, a sensibilidade com a mobilização que está em curso, né? Segundo Lula, está difícil, e está difícil mesmo, né, Lula? O povo está frustrado, muito decepcionado. Obviamente que o coronavírus fez com que o povo ficasse dentro de casa, sem se manifestar, com medo. Mas eu acho, sabe, que nós precisamos ir para a rua e cobrar que esse país seja governado decentemente. Se o Brasil continuar nesse nível, vai continuar sendo um país pequeno, sem respeitabilidade, não vai gerar os empregos que nós precisamos, não vai gerar renda que o povo precisa. Somente o povo pode resolver o problema da ingovernabilidade do Bolsonaro. Então, o presidente Lula chamando aí, né, do jeito Lula, aí às ruas, né, colocando que só o povo pode resolver o problema, né, o que é fundamental nesse momento aqui, em que tem muita gente querendo jogar areia nos olhos, dizer que a gente tem que esperar aí as eleições, que a gente tem que esperar pela CPI, que a gente tem que ir para a rua para protestar contra a Copa América e não contra o Bolsonaro. Então, no meio disso tudo, Lula apontando claramente aí o caminho das ruas, chamando a mobilizar. Bom, na mesma entrevista, ele reafirmou mais uma vez aí que se for necessário, nas palavras no jeito matreiro do Lula, né, mas se colocando aí à disposição para ser candidato, né, diz que se for necessário para tirar o Bolsonaro, eu ser candidato, não tenha dúvida que eu serei candidato. Bom, e todo mundo sabe, essa resposta a essa pergunta é óbvia, é necessário, né? Todos nós sabemos que para tirar o Bolsonaro, né, é necessário a candidatura do Lula. É necessário o povo na rua e a candidatura do Lula é um fator para impulsionar, né? É evidente que a volta à cena política do ex-presidente Lula, a própria possibilidade da sua candidatura, né, juntamente com a situação de sofrimento do povo, mas isso aí se constituiu aí um estímulo à mobilização, né, a sair às ruas, como nós vimos de maneira muito clara no 1º de maio de luta que nós realizamos na Praça da Sé, os companheiros dos comitês de luta, de outras organizações, da FNL, companheiros da Central Movimentos Populares que se juntaram a nós, da CUT, setores de base do PT. Bom, e no dia 29 nem se fala, né? E era notório que o sentimento da imensa maioria, né, dos ativistas, dos trabalhadores, da juventude que estavam nas ruas, é um entendimento de que a candidatura do Lula é a candidatura dessa mobilização, né? É a candidatura que representa, que tem que representar os interesses, né, do povo que está sofrendo aí, que não aguenta mais essa situação. Bom, o Lula falou aí essas coisas importantes e nós queremos reforçar a importância que nós vemos também que o próprio Lula participe das manifestações, né? A declaração dele, sem dúvida nenhuma, é uma declaração poderosa, né? Diferente de um monte de gente que fala um monte de coisa, o que o Lula fala tem importância, né? Porque o Lula é a maior liderança popular do país e o que ele fala influencia aí
milhares de pessoas, milhares de dirigentes nos sindicatos, nos partidos de esquerda, sem dúvida nenhuma tem uma influência grande, né? E o que dirá a presença do Lula, né? Se a gente nós vamos continuar aí convidando, né? Uma decisão aí envolve aí muitas questões, envolve inclusive todo um sistema, é preciso ter clareza disso aí de segurança, não tem problema, né? Mas para quem está se preparando, como diz o Lula, né, para ser aí candidato à presidência, sem temer essa situação, né, como ele diz, tenho 75 anos, estou bem de saúde e tento me preparar física e intelectualmente. Então, vamos malhar lá na Avenida Paulista, companheiro Lula, dia 19, né, com os devidos cuidados sociais, com um esquema que a gente evite aí uma situação, qualquer tipo de situação que possa trazer problema ao Lula e também à população, mas isso aí é importante. A presença do Lula é um fator de multiplicação, é um fermento para a mobilização, né? Reforça a luta central nesse momento, a unidade da esquerda por vacina, auxílio emergencial e fora Bolsonaro, né? Então, dia 19, todas as ruas, né? E aí, já agora, claramente, aí com um posicionamento, né, não que a gente tivesse dúvida, mas favorável do Lula se posicionando, né, diante da necessidade da mobilização. Muita gente comentando aqui no chat aí já as declarações do Lula. Agradecer aqui ao Jesus era humano, né? Jesus que vai estar conosco, com certeza, também no dia 19. Né? Jesus estará, inclusive, Jesus já confirmou presença na coluna do PCO, né, na Avenida Paulista. Então, se você quer estar junto com Jesus, Jesus era humano, né, venha para Paulista conosco. Né, vamos juntar aí, né, todos os setores combativos. Né, se você quer também que o Lula vá para Paulista, né, se manifeste aí aqui no nosso canal. Queria já fazer um convite importante. Né, sábado, em todo o país, né, também aqui na internet, nós vamos fazer uma plenária, né, uma plenária que nosso objetivo é reunir pessoas aí em 50 cidades para organizar a mobilização, né, combativa vermelha no dia 19. Né? Então nós estamos aí, os comitês, os militantes do PCO estão realizando uma grande campanha de convocação, né, para que todo mundo participe aí, inclusive vai ter atividade também dos comitês de luta nesse final de semana, organizando a mobilização no dia 19, tá certo? Vamos formar um bloco vermelho. Eu vou já adiantar aqui em primeira mão. Na plenária de sábado, né, além dos dirigentes do PCO, do companheiro Rui Costa Pimenta, vai estar o companheiro José Rainha. Né? Me reuni com ele ontem e ele confirmou presença, vai participar aí da nossa plenária. Vão estar presentes aí companheiros da direção do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, né, que vai ser representada pelo companheiro Beto, né, que é dirigente da coordenação nacional do MNLM, Movimento Nacional de Luta pela Moradia, né, companheiro lá do Rio Grande do Sul. Né, vão estar presentes aí, participando conosco, companheiros do PT, né, e ao longo da semana nós vamos anunciando aí, até sexta-feira. A plenária vai acontecer no sábado às 3 horas, né, vai ter transmissão também aqui pelo nosso canal, mas nós vamos reunir, vai ter ensaio, né, a bateria Zumbi dos Palmares, que está se organizando aí para participar do ato em cerca de 10 capitais, né, vai ter ensaio da bateria aí em todas essas capitais, né, vai ter atividade aí para organizar atividade, para organizar oficinas, né, para fazer faixas, para organizar panfletagem. Nós vamos distribuir 1 milhão de panfletos aí, convidando a cobrir aí, forrar, a pintar os atos de vermelho, né, por vacina, auxílio emergencial e fora Bolsonaro. Então a plenária vai organizar esse movimento combativo. Não é plenária, não é para simplesmente fazer discurso aí, como fazem certos setores que querem ficar. Não, nós queremos ter uma plenária que, além de dar aí, reforçar a importância, né, desse movimento combativo, né, dessa perspectiva de mobilização aguerrida, né, e unificada da esquerda,
nós queremos aí que a plenária seja também um centro para organizar e impulsionar essa luta. Então você já fica convidado, a Causa Operária TV vai estar divulgando aí nos próximos dias aí o link, o acesso, né? E você que puder participar presencialmente, venha, né, aí na sua cidade, na sua capital, para participar da plenária do PCO, dos comitês de luta, da Frente Nacional de Lutas, do MNL, dos setores de base do PT que querem lutar aí, que querem pintar as ruas de vermelho. Esse aí é o nosso grande objetivo, um objetivo comum de muita gente nesse momento. Bom, vamos em frente, né? Tá caminhando aí para a reta final do nosso programa, mas nós temos temas importantes, como esse que o companheiro Caio vai destacar agora, que a Câmara dos Deputados instaurou aí, fez a instalação de uma nova comissão. Quando a gente vê que estão instalando alguma comissão na Câmara dos Deputados, em geral é para beneficiar os trabalhadores. É isso, Caio? Essa aí é mais uma comissão para aprovar alguma coisa em prol dos trabalhadores. O que é dessa vez? Na verdade, é sempre o contrário, né? Que acontece. As comissões são sempre contra os trabalhadores, né? E hoje mais uma foi instalada na Câmara dos Deputados, que é a comissão especial que vai debater aí, discutir o mérito, né, da PEC 32 de 2020, que é a PEC da reforma administrativa, que é um grande e um extraordinário ataque aos direitos, né, a liquidação dos direitos trabalhistas dos servidores públicos. Bom, hoje foram escolhidos o presidente da casa, da comissão, né, que é um elemento do chamado Centrão, é o deputado Fernando Monteiro, do PP, de Pernambuco, e o relator, que é um elemento da ala bolsonarista, que é o Arthur Lira, do PP de Alagoas. Bom, mostrando aí também que contra o trabalhador, o Centrão e a extrema-direita estão sempre juntos, né? Se for contra o trabalhador, eles se unem. Bom, já dá para saber o relator, ele vai ter aí 40 sessões contadas a partir de hoje, né, que foi a instauração da comissão, para analisar a proposta, né? Embora eles tenham afirmado que a proposta não vai ser exatamente do jeito que eles gostariam, né, que eles vão ter que ter um jogo de cintura, né, mostrando o seguinte, não vai ser, quer dizer, eles não vão conseguir ir tão profundamente como eles queriam. Isso eles estão colocando agora, a gente vai ter que esperar para ver se eles vão ou não conseguir. Mas o relator da proposta, ele já meio que deu, né, o sentido da sua relatoria, do seu parecer final. Segundo ele, o Arthur Lira, entre aspas, temos sim que trazer para o debate a questão da cláusula de desempenho. E ele continua, temos que discutir se é bom ou não para o Brasil a estabilidade na forma como ela é hoje colocada. Quer dizer, será que a estabilidade do servidor é bom? A cláusula de desempenho? Mostrando aí os principais ataques que eles vão desferir contra os servidores, né? Esse negócio essa cláusula de desempenho é uma maneira de você controlar, né? Colocar o servidor aí contra a parede, né? Inclusive para demiti-lo, né? E a questão da estabilidade, que é justamente quebrar a estabilidade do servidor público. Tá aí mais um ataque contra a população. É preciso se levantar, né, contra esse ataque a todo o serviço público e aos serviços, não só ao servidor público, quanto é um ataque contra os serviços públicos, né? Então é preciso uma unidade na luta, não só para acabar com esse PL, né, esse projeto de lei, como para acabar com esse governo, que é da onde vem, né, todos esses ataques contra os trabalhadores. Ok, Caio, vamos seguindo aqui na nossa pauta e já abrindo alas aí para os destaques internacionais, vamos falar de um tema que é um tema internacional, mas que envolve diretamente o Brasil, que é a Copa América, né? Ontem o Brasil ganhou aí mais um jogo das eliminatórias da Copa do Mundo, né? Sexta vitória consecutiva, igualando um recorde de 35 anos, desde a classificação das eliminatórias para a Copa de 70,
né, do time dirigido aí pelo grande não Zagallo. Zagallo foi o técnico da Copa, mas antes dele o João Saldanha, né, um técnico brilhante e um homem de convicções políticas. Ele que era comunista, né, e que inclusive acabou deixando a seleção depois de ter montado o Screte de 70, né, foi apontado por muitos aí como responsável, né, o arquiteto daquela seleção, que obviamente tinha aí muitos talentos, muitos gênios, mas obviamente que o papel importante do treinador, ele que armou a seleção, mas que não aceitou, que acabou sendo demitido aí, porque ele disse que quando diante da exigência do governo Médici, né, o ditador, o general Garrastazu Médici, de que fosse colocado esse ou aquele jogador na seleção, ele falou: o ministério quem escala é o senhor, o meu time quem escala sou eu, né? E não aceitou a ingerência do general na seleção e obviamente acabou demitido, né? Ele que foi aí militante, chegou a ser candidato aí pelo Partido Comunista, né? E uma figura de muito destaque e também de muito apreço pelo futebol brasileiro. Bom, então ontem o Tite igualou a marca do Saldanha na eliminatória da Copa de 70, né? Um passo pequeno, mas um passo de cada vez, né? E mostrando aí a qualidade do futebol brasileiro. Parece que tem muita gente incomodada com isso, né? A gente vem destacando esse tema aí porque futebol é política, né? Futebol é política e são, como a gente vem assinalando, pesados interesses econômicos, né? E tem gente aí, a gente já falou desse tema aqui ao longo da semana, querendo repetir a política reacionária que foi adotada contra os governos do PT em 2014, né? Porque tem gente que acha o seguinte, que pode usar a arma, qualquer arma, né? Por exemplo, se está insatisfeito com o Bolsonaro, a gente pode lutar contra o Bolsonaro com armas da direita, né? Só que a arma é um problema importante, porque se você usar uma arma que pode se voltar contra você mesmo, né, obviamente que ela não vai servir ao propósito que às vezes a pessoa até tem intenção. Um exemplo disso tem a imagem aí, foi a mobilização, a esquerda que perdeu o rumo de casa e apoiou o Não Vai Ter Copa em 2014, né, ficando do lado da direita, ficando do lado de setores como Aécio Neves e tantos outros que queriam e até conseguiram, tiveram resultado, né, em promover um fracasso do Brasil, pelo menos um fracasso relativo, né, pelo menos do futebol, na Copa de 2014, né, cuja vitória teria criado aí uma situação mais complicada, ainda mais fácil para a vitória eleitoral que acabou acontecendo da presidenta Dilma em 2014, né, mas teria criado uma situação de estado de ânimo no povo brasileiro que criaria maiores dificuldades para o golpe de Estado, né, que vai se levantar com força aí, né, já nas eleições de 2014, a política golpista. Bom, agora, como a gente destacou aqui várias semanas, tem uma operação de novo dos setores da direita, não é à toa que um dos líderes dessa campanha é a Rede Globo, né, o Galvão Bueno e companhia, os funcionários da Globo, em campanha aberta contra a Copa América, né? É lógico que não aparece no Jornal da Globo que um dos motivos importantes para isso, não é o único, mas é o fato de que a Globo perdeu os direitos de transmissão da Copa. Então a Globo é a favor de qualquer Copa, né? Tá transmitindo eliminatórias da Copa do Mundo, eliminatórias da seleção feminina, Olimpíadas, qualquer coisa, desde que seja transmitido pela Globo, né? Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca, Campeonato Paulista, Campeonato Gaúcho, vale tudo, né? Só para a gente ter no Campeonato Paulista, por exemplo, tem mais clubes envolvidos do que na Copa América. São Paulo é o estado com o maior número de mortos, né, pela pandemia no país. Tá muito acima da média nacional. No entanto, a gente não viu a Globo falar: não pode ter Campeonato Paulista. Vamos suspender o Campeonato Paulista, né? Porque, obviamente, o interesse da Globo era ganhar o dinheiro. Que se dane os jogadores, que se dane o povo,
né? Nunca houve preocupação desses setores aí. Em vários momentos aí, os governos da direita defenderam até a abertura dos estádios, tiveram que recuar porque, né, as próprias organizações dos jogadores protestaram contra essa medida. Bom, mas agora tem uma campanha direitista. Ontem nós explicamos aqui que quem ingressou, amanhã o STF vai julgar, né, o STF na ditadura, no regime arbitrário do país, o STF tem direito a dizer qualquer coisa. Daqui a pouco o STF vai aí acatar e vai julgar se vale aí a proposta da Maris, se os meninos têm que vestir azul, que nem o Caio, né, e as meninas têm que vestir rosa. Né? O STF é o dono é acima de Deus, né, para quem acredita em Deus, né, mas o STF seria assim o poder supremo. Né? Bom, é o regime da ditadura e amanhã o STF vai dizer se é um processo movido aí pelo PSB, né, um partido que apoiou o golpe de Estado, é bom lembrar, partido que se diz de esquerda, é o partido da repressão, né, lá da PM que atirou contra a população lá em Recife, e também quem entrou no STF foi a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, uma entidade pelega aí dirigida justamente pela força sindical, né? Quer dizer, gente ligada aí ao PSDB, à Fiesp, né, aos latifundiários, ingressaram aí contra a Copa. Bom, agora hoje tem mais um dado sobre isso aí que mostra, né, cada dia vai ficando mais claro, né? A Ambev, né, o poderoso monopólio das bebidas, né, resolveu abandonar o patrocínio aí da Copa América. Isso já na sequência da Mastercard, né, o poderoso rede de cartões de crédito aí, saíram alegando que vão desgastar a imagem, né? Obviamente que é parte da campanha da direita, do imperialismo contra a Copa, né? É bom lembrar que a Copa tem o Brasil como franco favorito, como a gente está vendo na própria eliminatória da Copa do Mundo. Né? O Brasil ele lidera as eliminatórias com 6, eu não sei se são 6 ou 7 pontos de diferença para a Argentina, que é a segunda colocada. Né? Alguém pode me ajudar aí no chat, aí botar o número exato. Né? Mas, quer dizer, é evidente que o Brasil é franco favorito para ganhar. Aí o pessoal, muita gente, né, que se considera de esquerda e até revolucionário, diz que tem que ser contra, porque isso aí serve... Bom, que isso aí vai provocar contaminação, isso aí é conversa para boi dormir. Né? Qualquer estação do metrô no Brasil aí às 5 da tarde vai provocar mais contaminação, mais aglomeração do que a Copa América com os estádios fechados. Né? Estão envolvidos aí na Copa América cerca de 650 profissionais, né? Diretamente entre jogadores e comissões técnicas. São 10 seleções. 650 pessoas é capaz do pessoal colocar em 2 ônibus aqui em São Paulo às 5 da tarde. Se pegar o trem aí de Mauá, de manhã, né, onde o Caio mora, né, quando a gente vai lá fazer panfletagem, assim, 650 pessoas é num vagão, tá certo? Então, se o pessoal quer acabar com a aglomeração, acabando com a Copa América, devia ir lá e proibir o trem de Mauá para São Paulo de vir tão cheio. Devia ir lá na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, né, e proibido o trem lá de Japeri, né, o trem que sai lá do subúrbio do Rio de Janeiro, né, de circular com gente, botando gente pelo ladrão. Né, e por aí vai, pelo país todo, os ônibus de Curitiba, né, o metrô, os ônibus de Belo Horizonte, de Recife. Quer dizer, é conversa para boi dormir, né, são interesses econômicos e políticos de setores que estão contra, né, não de agora, de há muito tempo, o futebol brasileiro. A vitória, aí o Brasil apresentar um futebol aí de boa qualidade na Copa América, também é mais um passo na preparação da seleção brasileira para a Copa, né, para a Copa do Mundo, e que está para acontecer no próximo ano. Vai credenciar o Brasil como corresponde, aí, como favorito da Copa, e tira o brilho aí do futebol europeu. Porque o pessoal que defende que não tem a Copa América não está defendendo que não tem Olimpíadas no Japão. Né?
Na Olimpíada do Japão, só o Brasil vai ter mais de 650 pessoas, né? Mas o Brasil tem menos Covid, mas agora tem a variante indiana, né? A situação está fora de controle ainda no mundo todo. E você vai ter gente de todo mundo, absolutamente de todo mundo no Japão para as Olimpíadas. Não tem nada a ver com esporte, não tem nada a ver, quer dizer, tem a ver com interesses econômicos e políticos. E de maneira nenhuma nós vamos apoiar uma coisa reacionária como essa, né? Mesmo que o Bolsonaro, mas o Bolsonaro ele vai tentar tirar proveito da atual vitória do Brasil. Bom, se o Bolsonaro também tentar tirar proveito, amanhã o povo sai nas ruas, né? Por exemplo, o Paulo Guedes ontem anunciou que vai ampliar aí o pagamento da miséria, o auxílio emergencial por mais 3 mil. Então nós vamos ser contra, porque o Bolsonaro ele vai tentar tirar proveito político dessa miséria aí. Ele vai tentar faturar em cima, dizer que isso aí é uma ajuda para o povo. Então nós vamos falar para o povo, não vamos aceitar essa miséria, não vamos comer, vamos morrer de fome só para prejudicar o Bolsonaro. Coisa de gente estúpida que não vive a realidade do povo, né? Coisa de gente que não gosta, por exemplo, do futebol, né? Mas o futebol entorpece o povo. Que besteira, né? O povo está saindo às ruas, né? No dia 19 vai ter mais de 1 milhão de pessoas nas ruas, né? E são as pessoas que gostam também de futebol, que torcem para a seleção brasileira, torcem para o Corinthians, para o Flamengo, para o Palmeiras, para o Vasco, para o Internacional, para o Cruzeiro e assim por diante, né? Essa é uma política de gente da esquerda, burguesa e pequeno burguesa, e da direita, que só pensa nos seus próprios interesses, né? Então, nós pensamos aí que, inclusive, o melhor para o povo lutar animado, né? Melhor para o povo lutar aí vendo o Neymar fazendo belos gols, né? E os demais jogadores aí da seleção, né? De preferência que o Brasil ganhe a Copa, tá certo? Nós não vamos se somar a essa política ultra-reacionária, né? Que quer tirar proveito aí, casquinha, do sofrimento do povo. Bom, vamos lá. Fica aí o registro, vamos estar se aproximando da reta final, vamos entrar aí nos 2 temas internacionais. Então, primeiro o Caio vai falar aí da situação, notícias da Colômbia. Com você, Caio. Exatamente. Bom, na Colômbia, 75% da população, pelo menos, acredita que o país deve permanecer em greve contra o governo reacionário do Ivan Duque. Essa proporção é resultado de uma pesquisa feita pela empresa Mobmetrics, né, que constatou a enorme mobilização, né, do povo colombiano, né, 75% das pessoas, pelo menos, né, são a favor da continuação da greve contra o governo, das mobilizações, que vem se radicalizando no país já há mais de um mês, né? Lembrando que a mobilização na Colômbia, ela começou em 28 de abril e vem se aprofundando desde lá, né? O governo desfechou, inclusive, uma reação muito violenta, mas a população vem continuando a mobilização, não só contra as medidas do governo, mas pela derrubada agora do governo reacionário, da ditadura de Ivan Duque. Está aí uma constatação, né, do grau de mobilização, do grau de coesão do povo colombiano contra o governo reacionário, né, contra essa ditadura que se mostrou do Ivan Duque contra a população colombiana. Ok, beleza, Caio. Só rapidamente aqui 2 comentários aí do pessoal aí no chat. O Alexandre Vieira, né, falando da superlotação que a gente destacou aqui, falou que, né, o pessoal preocupado com a aglomeração devia ver a situação lá no biarticulado lotado lá de Curitiba, né, onde o pessoal é transportado que nem sardinha em lata. A companheira Carla Silva mandando mais um superchat e fazendo um pleito que nós vamos levar aí para a coordenação da organização da plenária de sábado e aqui também para os companheiros da Causa Operária TV. Transmissão, né, do ensaio da Zumbi dos Palmares no sábado, ao vivo aqui, né, para o pessoal aí lá da Europa ver a bateria Zumbi dos Palmares aqui
que vai estar ensaiando aí em várias capitais, a Carla pedindo aí para o pessoal transmitir, dar uma palhinha, pelo menos. Teve gente aqui que mandou aqui, esclareceu que o Brasil está 6 pontos na frente, né? A gente comentou, o Teco Teco, né? Comentou aqui, nosso amigo Teco Teco comentando, muito obrigado aí. Bom, vamos para o ponto derradeiro aqui da nossa pauta, sobre as eleições no Peru, né? Bom, nesse momento aqui, nós temos a seguinte situação, de acordo com o último relatório divulgado pela organização, pelo órgão responsável pela apuração das eleições, né, a ONPE, Organização Nacional do Processo Eleitoral na Colômbia, o equivalente ao TSE aqui do Brasil, lá arrumaram uma maneira marota de divulgar os dados, que é número de atas. Então foram processadas 99,99% das atas. Né? Mas isso não quer dizer que os números já tenham sido contabilizados. Tem outro dado que eles apresentam. Né? Foram contabilizadas, quer dizer, aparecem nos números que nós vamos falar agora, 98,9% das atas. Quer dizer, estaria faltando aí pouco mais de 1%, né? Menos de 1,1% das atas, né? Não é dos votos, né? A serem contabilizados na eleição. Bom, e nesse momento aqui, né, vocês estão vendo aí na telinha a nossa eficiente produção já mostrando aí para vocês, nós temos o seguinte quadro, né? O candidato da esquerda, o Pedro Castilho, né, aparece aí com 50,2, mantendo mais ou menos o mesmo, um pouquinho menos, 0,1% menos do que ontem, 8.780.000 votos. Bom, e a candidata da direita, a Keiko Fujimori, 49,8, né, arredondando, 8.704.000, portanto uma diferença que ontem chegou a estar perto de, em torno de 90.000, né? Nesse momento está na casa aí dos 76.000, né, votos de diferença, um pouquinho menos do que 76.000. Bom, esses números, né, 1% poderia dar a impressão de que já está tudo decidido, né? E há uma expectativa que sim, né? Mas como os dados eles se referem a atas contabilizadas, né? Tem que colocar as barbas de molho, né? Bom, tem que fazer o que a esquerda está fazendo. O pessoal saiu nas ruas para dizer que ganhou e se colocar aí contra a fraude, né? Porque já demora eles contabilizarem em poucas horas 95% dos votos. Agora, esses 5%, né, hoje já é quarta-feira, tem 2 dias que não contou mais do que 3% dos votos, porque a partir do momento que o candidato da esquerda passou à frente, aí a apuração ficou lenta, vagarosa, né? E nesse momento aqui há um índice aí muito alto, um índice maior, não diria alto, nesse momento já não há, mas a maior parte dos votos a serem contabilizados, né, são de urnas do exterior, né, onde foram contabilizadas 90% apenas das urnas, das atas, né, que eles chamam das atas, foram contabilizados os votos, porque falta 10% das urnas do exterior. No exterior, a candidata da direita, ela tem 202.000 votos contra 101, tem o dobro dos votos do candidato da esquerda, do Pedro Castilho, né? Então, muita gente já fala que não dá mais para reverter a situação, mas caldo de galinha, né? E cuidado com a direita não faz mal a ninguém, né? A gente viu aí as últimas eleições onde o imperialismo e a direita manobraram. Com certeza o caminho é sair às ruas, né, e garantir aí a vitória. Bom, a candidata, além disso, além da contagem em si, né, tem um percentual aí relativamente elevado de urnas que estão sendo questionadas, de atas que estão sendo questionadas,
né? Vai haver pedido aí de impugnação, de recontagem, etc. e tal. E também já tem aí setores da direita chamando uma mobilização para não reconhecer o resultado das eleições. Quer dizer, o resultado da eleição, provavelmente, nesse momento, a vitória do candidato da esquerda, não muito, esquerda pero no mucho, né? Mas de qualquer maneira o candidato que não era o candidato preferido do neoliberalismo, do imperialismo, tende a dar lugar aí a uma nova onda de enfrentamento. Bom, diante dessa política, o próprio candidato da esquerda vai estar afinando, né? Já procurou fazer várias declarações conciliatórias de respeitar a Constituição que foi imposta, né? Uma Constituição neoliberal, de tipo antidemocrática, no governo do próprio Fujimori, né? E também defendeu aí a autonomia do Banco Central, né? Essa política aí que é tão cara, tão benquista, né, aos banqueiros que querem tomar conta das economias de todos os países aí. Bom, além das posições conservadoras, direitistas que ele mesmo tem sobre uma série de temas. Bom, a gente obviamente vai seguir analisando, vamos ver os próximos passos. De qualquer maneira, é uma crise, né? O próprio processo, a esquerda também denunciou que já tem fraude, obviamente, no interior do processo, né? A esquerda não tinha a força, por exemplo, que tem a esquerda no Brasil, com um candidato popular de um partido tradicional da esquerda. É uma coalizão de setores da esquerda, onde o candidato é um candidato do interior. Quer dizer, o povo lançou mão do que tinha lá, é o que era possível, né? Mostrando aí a necessidade, inclusive, de superar a dispersão, o atraso da esquerda no Peru, né? Como em toda a América Latina, a falta de um partido revolucionário, um partido organizado que mobilize amplamente as massas. Bom, a situação tende, como a gente falou, a levar a uma radicalização, e você vai acompanhando por aqui, com certeza esse vai ser um tema de destaque, não só no nosso próximo programa, como também na análise política da semana, com o companheiro Rui Costa Pimenta no próximo sábado. Caio, eu vou passar para você encerrar o programa, esse programa aqui que a gente anunciou, né, o chamado do Lula a sair às ruas, né? E você aí faça o chamado ao pessoal para encerrar aí, a participar das nossas plenárias de sábado. Então é isso, companheiros, nesse sábado, todos a plenária do PCO às 15 horas, e no dia 19, fazer um grande movimento, uma grande mobilização, colocar mais de 1 milhão de pessoas na rua, por fora Bolsonaro, e pelas reivindicações dos trabalhadores. Até a próxima e tchau.